Toda graça e toda paz da parte de Deus e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Nós vamos com alegria meditar mais uma vez na palavra de Deus. Para fazê-lo, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. João, Evangelho segundo João, capítulo 4, que diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, mesmo que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era preciso atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava então ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim? Eu sou mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhes ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem seja preciso vir buscá-la. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fecha os teus olhos. Bendito Deus e Pai, neste nome maravilhoso que é o nome de Jesus oramos, quando novamente abrimos a Tua palavra, e ela é toda poderosa, pedimos que a graça e a unção que só há em Ti desça sobre este lugar, e as nossas vidas, Senhor amado, seja
iluminada por ela, para que nesta mensagem possamos nos achegar um pouco mais, conhecer um pouco mais de Ti, Senhor, para sermos aquilo que o Senhor mesmo diz na Tua palavra, adorador de verdade. Que nada nos incomode, perturbe ou nos tire deste lugar. Te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Coloquei como título: cuidado ou os cuidados que devemos, que precisamos ter. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Depois ele completa: porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, cuidado, como o próprio Jesus, ele diz lá no Lucas, no capítulo 8, no verso 18, ele diz assim: vede como ouvis. É uma função, é uma obrigação, é um dever de cada homem. Tenho dito a vocês que nós somos aquilo que ouvimos, que vemos e que lemos. Aí nós formamos o que? A nossa ideia, nós formamos os nossos pensamentos, e o nosso caráter e a nossa personalidade, ela vai ser modelada por esses três princípios, que nós lemos, que nós vemos e o que nós ouvimos. Esta mulher era uma coitada, mas era uma expressão de toda a humanidade, toda a humanidade. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 8, no verso 18, da igreja de Colossos, ele diz assim: não permita, não consintas de que qualquer doutrina, veja bem como ele diz, não deixe de se mover por qualquer doutrina, por qualquer ensinamento, que evidentemente vai levar você aonde evidentemente Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da verdade, não quer que você chegue. Paulo diz: cuidado para que ninguém te engane, ninguém enrede a sua vida com o quê? Com argumentos, com teses, com filosofias, que são sutilezas e são apenas tradição. Os discípulos, eles eram muito assediados pelos fariseus, pelos judeus, pelos sacerdotes, porque se há e havia naquele tempo pessoas com tantos dogmas, com tantos rituais, eram justamente esses, os judeus. E a religião deles era cheio desses formatos. Hoje eu pensava sobre instrumentos de adoração. Adoração que parece, veja bem, eu quero que você preste bem atenção, parece que são significativos, são importantes. Nós temos muitos amuletos, nós temos muitos adornos, nós temos muita criação e invenção que é chamada de inovação, que faz com que o Evangelho de Cristo, que Paulo diz ser o poder de Deus para a salvação daquele que crê, torne-se coisa tão efêmera, porque o valor passa para esses simbolismos, passa para essas inovações criadas pelas religiões, pelas organizações e pelo homem. Existem muitas coisas que elas são anticristãs, mas existe alguma coisa que às vezes
as pessoas dizem, não é anticristã. Mas eu pensava hoje, se não é anticristã, mas não é cristã, ela é subcristã, ela está antes. Um certo professor, um dia, ele colocou para a sua classe, uma fita, onde estava um pregador pregando. Depois de encerrada a mensagem, esse professor perguntou qual era a avaliação que os seus alunos davam àquela mensagem. E eles valorizaram muito a mensagem como uma mensagem cristã. Mas o professor disse, pois é, esse pregador é ateu, ele não é cristão. E aí os alunos ficaram como que perplexos. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso de número 18, ele diz que o Evangelho de Cristo, veja bem que ele fala que o Evangelho de Cristo é loucura para os que se perdem e é escândalo para os judeus. Loucura para quem? Os judeus, que eles tinham as escrituras sagradas que dizia que quem fosse para a cruz, ele era maldito. E Jesus, o Filho de Deus, que está aqui conversando com esta mulher, que sintetiza aqueles ou toda a humanidade, que ela se lança em crenças, em misticismo, e então pega coisas desta vida para significar que aquilo tem algum sentido, que aquilo tem alguma expressão, que aquilo tem algum poder. No caso aqui, ela falou até para Jesus se Jesus era maior do que o Jacó. Então Jacó era objeto de idolatria para os samaritanos. Aquele poço também era outro instrumento de idolatria, mas ela apresenta também mais um ponto. Ela fala que era aquele monte que deveria ser cultuado, onde deveria ser buscado para fazer as preces. E como estava aquela mulher? E agora eu vejo e pergunto e questiono como está a humanidade. Nós nunca tivemos tantas seitas e tantas religiões como no século 21. O nosso planeta está permeado de centenas e milhares de religiões, todas elas com seus rituais. Quando eu vejo pessoas batendo na madeira, quando eu vejo pessoas ostentando algum significado da sua religião, como adorno, pendente no pescoço, semelhante à cruz, e quando eu vejo pessoas com amuletos, e dizendo que aquilo tem algum poder, aquilo é místico, tem algum significado, eu fico pensando comigo, não, isto não é cristianismo. Paulo, escrevendo a Coríntios, no capítulo 2, no verso 2, ele diz para a igreja de Coríntios: eu nada me importei em vocês, a não ser pregar a Cristo crucificado. Quando o apóstolo São Pedro, ele foi levado pelos sacerdotes para responder do porquê ele estar fazendo um verdadeiro alvoroço, uma convulsão em Israel, em Jerusalém, porque ele estava pregando a Cristo, e ele diz para aqueles que estavam ouvindo que se eles soubessem
o que eles estavam fazendo, eles nunca teriam crucificado a Cristo. E quando disseram para eles não fazer mais isso, está lá em Atos 5, 29, ele diz assim: nós não podemos nos calar, porque nós temos crido e visto. Não podemos nos calar. Os pregadores da igreja primitiva, eles nunca pregaram outra coisa. E hoje nós vemos uma pluralidade de expressão de fé, todas elas com suas centenas e milhares de seguidores. E eu então ficava pensando hoje, por que as pessoas, elas preferem crer nesses místicos do que crer em Jesus? Veja bem que esta mulher teve uma dificuldade enorme para crer. Por quê? Porque ela não observou o que o Paulo falou no Efésios capítulo 2, verso 8. Cuidado com as filosofias, com as crendices, porque quando elas vêm, elas vão buscar a sua consciência para fazer você o que? Escravo dos seus métodos, dos seus rituais. Você não vê que essas pessoas estão chamando os seus adeptos, podia chamar os seus seclas, para o quê? Para as suas novenas, para as suas correntes, para os seus cultos, onde eles dizem que essas pessoas precisam fazer sacrifício, essas pessoas precisam de uma forma ou outra fazer o que nas suas imaginações eles acham necessário. Mas sabe o que Jesus falou? Que eles vão de um lado ao outro da terra para fazer discípulos e fazem deles escravos. 2 vezes ele diz: pessoas condenadas ao inferno. O apóstolo São Pedro, em Atos 4,12, ele diz: não existe salvação em nada, ele diz, em coisas ou outro, ele diz, a não ser em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. E quando nós vemos então a igreja no seu nascedor, quando nós vemos os personagens que eles em obediência a Jesus, que está aqui conversando com esta mulher, que representa as pessoas iludidas, enganadas pelos formalismos, pelos rituais, pelas crenças fantasiosas dos homens. Por quê? Porque incutiram no coração dela de que se ela adorasse naquele monte, se ela reverenciasse o Jacó, o ancestral, o antepassado, se ela respeitasse aquele poço, ela seria bem-sucedida, ela seria exaltada, ela seria bem-aventurada. Mas qual é o histórico desta mulher? Ela é como a sociedade que nós vemos desta porta para fora, uma sociedade iludida, enganada. E enganada por quê? Porque eles abrem mão de ouvir. Veja bem, a obrigação, como Jesus mesmo diz em Lucas, no capítulo 8, verso 18, de ouvir é minha e sua. Jesus diz em João 5, 24, quem ouve a minha palavra é esse livro aqui, esse livro, não é qualquer cartilha, não é qualquer catecismo, não é qualquer livro, não é outra coisa senão a palavra de Deus, que ele diz, ele garante ser a verdade. E ele
na sua fala, tem provado pelas grandes perseguições. Você talvez não se preocupou em buscar a história deste livro na terra. Você não imagina a perseguição que já foi feita a esse livro. Até os dias de hoje, em muitos lugares da terra, é proibido ler, é proibido ter este livro. Mas isso foi já no mundo praticamente inteiro. E as religiões, as mesmas religiões que estão arrastando e levando pessoas aos milhares, aos seus credos, às suas cerimônias e aos seus rituais, elas fizeram isso. Nós temos um histórico de toneladas e toneladas de Bíblias. É só você, hoje é muito fácil você descobrir a verdade. Nós temos aí, vou até usar aqui, não se escandalize, mas eu vou usar aqui o santo Google, eu vou usar isso para você ir buscar lá as perseguições que foram feitas à Bíblia Sagrada, ao livro de Deus, e você vai ver, e aquilo não é feito por protestante, aquilo não é feito por... Isso está nos museus, está na história da humanidade, dos países antigos e dos novos países também. E este livro foi levado com os seus pregadores, os seus seguidores, às masmorras, às prisões, às cadeias, aos flagelos, aos suplícios. E pessoas de Deus, como esses apóstolos aqui, que escreveram o Novo Testamento, as suas epístolas, eles confirmaram com seu sangue, porque eles foram mortos, e eles não foram mortos. Jesus não foi morto por pessoas comuns, Jesus foi morto pelos religiosos, viu? Jesus foi morto pelo sumo sacerdote, pelos fariseus, pelos escribas, pelos homens que eram os que expunham as coisas de Deus. Assim foram, e assim tem sido. E aí nós perguntamos por que tem que ser desta maneira. Porque, presta bem atenção você, quando eles não puderam destruir esse livro, porque Jesus falou que não pode ser destruídas as coisas de Deus. Ele falou, a minha palavra não passará. Ele diz, pode passar, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não, ela vai permanecer. Enquanto a igreja estiver aqui, esta Bíblia, ela vai sim conter o Espírito de Deus e ela será poderosa, porque ela é de Deus, e nada poderá arrancá-la. Só quando a igreja for assunta aos céus, então esta palavra será um livro comum, porque o Espírito que está nela, que é o Espírito Santo, vai arrebatar esta igreja, apresentar a Jesus, e Jesus vai apresentar a igreja. Eu quero dizer para você, não perca essa cerimônia. Ela é para você que está ouvindo, é para cada um de nós que estamos aqui, viu? Jesus morreu e foi buscar esta mulher que estava iludida, como talvez você que estou falando agora, que está aí com suas imagens, com seus amuletos, está aí com as suas cruzes penduradas em pescoço, está aí tatuado de Jesus, de Cristo, de Deus é isso, Deus é aquilo. Isso não faz sentido. O que faz sentido é você ter esse Deus. A sua palavra aqui, sabe o que o Davi diz nos Salmos? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual é o grande grave problema do homem? O pecado. Qual era o grande problema dessa mulher? O problema dessa mulher era o pecado. E o pecado dela era o pecado da luxúria. Era uma mulher insaciável. Ela estava buscando homens, maridos,
mas as outras pessoas buscam dinheiro, outras buscam poder. O que aconteceu no nosso país? Foi a busca de poder que trouxe todas essas traições, todo esse enredo de coisas perversas, não é verdade? Que só a política, ou a política em excesso, né? Que aflora do povo, o faz. Então nós vemos que é o pecado que causa toda esses distúrbios na terra, e a pessoa ainda parece que está certa, e veja bem que ela a princípio não reconhece Jesus, porque as pessoas que estão aí com suas mentes fixas nesses amuletos, nesses relicários, nessas quinquilharias, nessas coisas que até os protestantes inventaram aí. Você não vê que você tem que levar óleo para casa, você tem que levar sal, você tem que levar flor, rosa, ramo, você tem que levar um monte de coisa. Você só tem que levar Jesus para sua casa. E a casa não é as paredes, é o seu corpo. Paulo explica isso lá no capítulo 6, no verso 18 e 19 de Coríntios, que eu e você somos a casa, o templo do Espírito Santo. Mas as pessoas perversas, que se locupetram com o quê? Com o suor do seu rosto, com o seu trabalho, enganando, porque se há uma coisa, quem ganhou-me para Jesus há mais de 30 anos, sabe que ele disse: nada nesta terra dá tanto dinheiro como a Bíblia, nada, nem o petróleo, nem as riquezas minerais, o ouro, a prata, o diamante, a esmeralda, o rubi, dá tanto dinheiro, nada dá tanto dinheiro. E a gente sabe, pelos grandes templos, né? As mesquitas que são erguidas, erigidas por todos os lugares, né? Da terra, nós vemos, enquanto esse que estava falando aqui, sabe o que ele disse? O filho do homem, que é ele, não tem onde reclinar a cabeça. Não tem. Um dia vieram cobrar imposto dele, está lá em Mateus 17. Ele não tinha dinheiro, gente. Está lá. Aí o Pedro perguntou: estão aí na porta cobrando a gente? Cobraram Jesus, até com o vil metal. E Jesus falou para ele: então vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele e tem um estátua, paga o seu imposto e o meu também. Jesus não tinha. Jesus vivia de milagre. Jesus é o próprio milagre. Agora esses homens inventam aí que se você tiver algum adorno, e eles vendem caro, sim, e as pessoas fazem altares nas suas casas, não é verdade? E alguns até, presta atenção, alguns até abrem a Bíblia nas suas casas. Hoje mesmo, em uma repartição, eu vi uma Bíblia aberta. Uma Bíblia estava aberta, era uma venda que estava lá, um comércio que estava lá. Eu vi uma Bíblia aberta. Eu já falei a respeito disso. Isso é só para os mosquitos defecarem ali, né? Enfim, as páginas amarelarem, porque isso é misticismo, até de pessoas evangélicas e crentes protestantes, né? Porque só os cristãos é que têm o Santo Livro, a Bíblia Sagrada. Mas os seus guias estão iludindo, enganando eles, como foi feito no passado, continuam fazendo. Então o inimigo presta atenção, o inimigo que é o diabo, o inimigo da igreja de Deus e do homem, ele a princípio incendiava as igrejas, a princípio ele matava os crentes, né, os protestantes, os pregadores. Depois, quando ele viu que não podia dessa maneira contê-los, sabe o que ele fez? Ele infiltrou, ele entrou dentro da igreja e trouxe essas doutrinas que Paulo, no capítulo 3 de Timóteo, sabe como é que Paulo, ele escreve no capítulo 3 de Timóteo? Ele escreve desta forma e desta maneira. Timóteo, capítulo de número 3, ele diz: saiba, ele está falando para hoje, saiba porém isso, que nos últimos dias sobreverão
tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. E ele diz que trariam as doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio. Agora minha pergunta, e você? Em que você tem crido? O Evangelho de Cristo fez na vida desta mulher uma transformação. Ela tornou-se missionária e pregadora. É isso. Se o Evangelho não fizer isso de você, então não é o Evangelho de Cristo. É tudo, menos o Evangelho de Cristo. Porque a grande comissão foi dada por Jesus. Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é para todos aqueles que foram iluminados, que tiveram incidindo sobre a sua vida esse filete, esse facho maravilhoso de luz, que é Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E quando a luz do mundo vem, esse livro, a palavra de Deus, como aconteceu com a samaritana, vai pegar toda a escuridão, toda a negrura da sua vida e vai arrastar, afundando no abismo. E então a sua vida será iluminada. E aí essa luz vai refletir sobre toda a escuridão. Você não vê quando você entra na sua casa, está tudo escuro. Você, vai lá no contato e no interruptor e você aperta a luz, arranca todas as trevas do lar ou do recinto que você for entrar. Assim é o Evangelho de Cristo. Se não acontecer isso na sua vida, pode ser um anticristo, uma anti-escritura, um anticristão, ou pode ser um subcristão. Quer dizer, não é de Cristo, não é um cristianismo. Nós precisamos ter muito cuidado. E eu quero então incentivá-lo, eu quero motivá-lo, eu quero convidá-lo a ter um encontro com Jesus. Não estou chamando para vir para a nossa igreja, eu estou chamando você para ter um encontro com Jesus, como essa mulher teve. Jesus falou para ela: está chegando a hora, e agora é, que os verdadeiros, agora é, quer dizer, naquele momento, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São os homens que querem você indo nas suas seitas, nas suas religiões, e mostram aquelas multidões e tudo mais, para se mostrarem poderosos na terra. Por isso que Jesus diz muitas das vezes que eles mesmos, lá em Gálatas, diz: não querem tocar nos fardos que ele coloca os seus adeptos, nem com o dedinho, minguinho, viu? Mas eles fazem isso porque querem fazê-los escravos dos seus formalismos e das suas cerimônias e rituais. Jesus Cristo é liberdade, e Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer apagar os seus pecados, como fez com esta mulher. Já preguei muitas vezes sobre esse tema, mas sempre abordando outro aspecto. E hoje nós estamos dizendo que esta mulher vivia como vivia, do jeito que o mundo está vivendo, como está vivendo, enganados pelos formalismos, pelas cerimônias e rituais dos homens, que não pode mudar. Por isso que nós vemos as pessoas sempre carregadas com seus pecados, porque só Jesus. Ela disse: o Senhor é maior, és tu maior do que o nosso pai Jacó, maior do que esse poço, maior do que o lugar que nós oramos, que é esse monte. E Jesus disse para ela do ledo engano que ela estava vivendo. Quem sabe seja isso também o seu caso. E nesta oportunidade, Jesus ele quer libertar você, como também fez com a mulher samaritana, porque ele precisa de você para ser pregador, para ser arauto, para ser porta-voz da mensagem da libertação, como ela foi para o seu povo também. Fiquemos em pé e oremos a Deus. Bendito Deus, adoro o teu nome. Te louvo pela oportunidade que temos de falar a tua palavra, sem arranjos, sem misticismo, sem maquiagem,
sem adulteração alguma, como ela é na sua singeleza e na sua simplicidade. Agora abençoa essas pessoas, para que elas creiam na tua verdade, como a mulher samaritana, e são salvas pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.